Olá, boa noite a todos e todas. Mais uma vez aqui no programa de estudos pós-graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Eu sou a professora Beth Cardoso e esse é o minicurso Inter-Relações, Literatura e Memória. Quem está nos levando por essas reflexões é o professor Flávio Pimentel, doutor aqui pelo programa. Ontem ele foi devidamente apresentado. Quem não esteve pode acompanhar pela gravação que fica no YouTube, porque hoje é a segunda e última parte do curso, onde vamos conhecer as ideias, aprofundar nas ideias dos filósofos mais contemporâneos que pensaram sobre a memória e a literatura, e também um pouco, Flávio vai trazer um pouco, se eu não me engano, se eu tiver equivocada, você diga, Flávio, vai trazer um pouco também do corpus de pesquisa dele, dois romances espetaculares da literatura latino-americana, pouco conhecidos, mas que vale muito a leitura. O Flávio vai falar deles. Ademir, boa noite, obrigada pelo apoio de sempre. E Flávio, boa noite, bem-vindo. Já vou passar direto a palavra para você, que estamos ansiosos e ansiosas pela continuidade do curso. Obrigada. Obrigado, professora. Boa noite, Ademir. Boa noite, professora Beth. Boa noite aos colegas que estão por aqui. Estão me ouvindo? Está um tom tranquilo? Não está baixo, não, minha voz, não, né? Está perfeito. Tá. Então, bom, eu vou já começar a projetar, porque hoje eu vou adentrar sim, professor, e vai ser muita coisa que eu quero explorar, muita coisa, na verdade, eu acabei um pouco colocando... Não abordei, mas o essencial com relação à memória, eu acho que dá para falar aqui com vocês. Apareceu a projeção? Sim. Já apareceu? Sim. Eu vou fazer como eu fiz ontem, né? Vou colocar a projeção em tom maior, né? Em tela cheia, ver se aparece. Espero que a gente não tenha nenhum problema. Apareceu em tela cheia? Para mim, por enquanto, não. Ainda não? Ainda não. Não, aqui para mim já apareceu. Eu não sei se é o computador. Não apareceu nada ainda. Só tá a sua tela, tá a sua apresentação, mas não tá lá. Tem que ir no canto inferior direito. Ah, tem gente dizendo que já apareceu. Eu acho que é um pouco da lentidão da própria plataforma, não é? Gente, eu não sei muito o que fazer. É como ontem, né? Como que eu não lembro como a pessoa ajudou a gente no canto. Não, fecha e abre novamente, né? Eu vou fazer isso. Procedimento, isso. Aí depois abre com uma apresentação, né? Eu vou sair, vou voltar e vou. Modo leitura. Isso. Obrigada, Beatriz, Leonardo, que estão aqui ajudando a gente. Apareceu agora? Para mim, não. Para vocês, está aparecendo? Não, para mim também não. Oh, meu Deus do céu. Você foi lá no modo leitura? Eu fui. Modo leitura? É no canto direito ali, né? Logo abaixo, né? Aparece para mim aqui, quando você... Para mim também aparece. Então, é só clicar ali no modo leitura, que eu acredito que fica interação. É o ícone que parece um livro aberto, o Leonardo tá dizendo. Esse. Tá. Aí, foi. Isso aparece. Foi. Aparece. Obrigada, Leonardo. Obrigada Obrigado, a todos Leonardo. que Obrigado. ajudaram aqui. Ótimo, maravilha. Gente, desculpa primeiro também, porque a gente às vezes é muito leigo, né, nessas questões de plataformas, né?
computador geralmente era mais para escrever, né? E agora, com esse advento dessa pandemia, a gente acabou modificando todo o nosso trabalho de professor, né? Infelizmente, não recebemos por isso, né? Infelizmente. Bom, eu queria voltar aqui um pouco, apresentar para vocês um pouco no que o que eu chamo também, até pela localização temporal, né, desses filósofos, né, da modernidade, né? Alguns são, principalmente o Halbach e o Bergson, eles são muito contemporâneos. O Halbach foi discípulo do Bergson, né? E aí ele vai, a partir dos próprios conceitos que o Bergson coloca, ele vai apontar e avançar nas ciências sociais, principalmente na sociologia, né? Na Escola Francesa de Sociologia. Então, eu vou apresentar para vocês, depois eu vou inserir durante a minha apresentação também duas obras que eu considero importante, a gente tem que falar quando a gente fala de memória, né, dentro da literatura, que é o Marcel Proust, né, Em Busca de um Tempo Perdido, Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão, né, e depois vou apresentar o meu corpo de pesquisa, né, como a professora Beth falou, né, eu acho que é essencial, porque são essas duas obras, né, que eu trago aqui para vocês, né, essas duas obras que acabaram servindo aí, né, de corpus para a minha tese, da qual eu me debrucei nesses últimos 4 anos, né, de pesquisa no doutorado. Bom, como eu falei para vocês, o Bergson e o Halbach, eles vêm com propostas, de certa forma, diferentes, mas que se complementam, né? O Bergson, ele é filósofo, né? O Maurice Halbach, ele foge um pouco dessa perspectiva filosófica e vai um pouco para o lado da sociologia, né? A partir da escola francesa de sociologia e com perspectiva durkheimiana, né? Bom, o Bergson tem um clássico que é Matéria e Memória, ensaio sobre a relação do corpo com o espírito, né? E também outro é Memória e Vida. Nesses dois trabalhos, ele vai falar sobre a questão dessa relação, né, entre esse corpo e espírito, né? O que acontece nesse momento dessa relação, né? E que a matéria é uma imagem para ele. Ele entende que a matéria é uma imagem. Toda a matéria é uma imagem, inclusive o próprio cérebro, né? Que também é uma imagem, né? Onde a gente costuma colocar a memória dentro da perspectiva desses estudos, né? A matéria para nós é um conjunto de imagens, sempre, né? E na perspectiva de Bergson, essa matéria da matéria é justamente a memória que vai garantir, né, essa relação de dependência entre o corpo e o espírito, né? É ela que, assim como, inclusive, o próprio Paul Ricoeur vai falar mais para frente, é uma espécie de baliza, né, para os eventos mnemônicos ou eventos memorialísticos, né? É a memória que garante essa relação, né? Bom, e quando ele fala, né, quando o Bergson aponta sobre a questão do corpo e essa importância na produção das imagens, não tem como negar que ele vai trazer uma perspectiva da memória individual, né? Ele traz essa perspectiva da memória individual a partir da apresentação do corpo como produtor de imagens, né? Bom, e aí ele apresenta duas memórias, né? O que ele chama de memória independente ou memória pura. Essa que é inalterável, né? Está na essência do ser humano, é como algo sublime, né? E ele fala que essa memória pura, né, ela guarda tudo, fato, lugar, datas, inclusive, né, momentos que às vezes a gente acha que está esquecido, mas a memória pura ela vai guardar, né, lá dentro, né, como algo que está ali, né, e que pode a qualquer momento, né, ser evocada. O segundo tipo de memória que ele apresenta é a memória hábito, né? Essa já exige um esforço. Ela é muito próxima daquilo que a gente via ontem com relação à questão da memória, uma memória a partir de uma técnica, né? Exige esforço de repetição, no caso, é algo que se aprende, né? O fato de a gente ler, escrever, a gente aprendeu. Então, isso automaticamente, o andar de bicicleta, por exemplo, né? Ou andar de moto, dirigir um carro,
está dentro da gente, né, e que a gente consegue, né, a partir de eventos do nosso dia a dia, a gente consegue exercitar, né, a gente lembrar, na verdade. Bom, a memória para o Bergson é um fenômeno que está concatenado ao passado e passa por uma reelaboração no presente. Ela prolonga o passado no presente, né? E aí vocês lembram onde eu até falava um pouco dessa virtualidade que ele traz, né? É do presente que parte o apelo, né? Ao qual a lembrança responde, né? E é dos elementos sensório-motores da ação presente que a lembrança retira o calor que lhe confere vida, né? Então é daqui do presente que o sujeito, né, vai e traz a lembrança do passado. Eu não trouxe aqui outros conceitos do Bergson que eu acho interessante, até por conta do tempo, mas vale a pena mencionar que um conceito que ele traz muito, que é sobre a questão da duração, né? Para ele, o tempo ele não pode ser quebrado. Tudo é uma constante duração, né? Não pode ser inalterado, né? Senão acaba criando uma sucessão de eventos. Para ele, não, tudo é duração. Né? E aí a memória se encaixa justamente nisso, porque quando no presente você consegue trazer, né, recordações e lembranças do passado, atrás nessa duração. Agora, o que é interessante é de perceber que, ao mesmo tempo que essa duração, né, ela é constante, há, né, essa releitura e essa reelaboração a todo momento, como eu falava até ontem para vocês. O começo, 5 minutos atrás, já é passado, né, e assim sucessivamente. Passado, o que eu estou falando agora, daqui a 2 minutos vai ser passado novamente. Né? E esse conceito é muito interessante para a gente perceber que está muito relacionado ao corpo, né, à matéria. Bom, por outro lado, o Maurício Halbach ele vai apresentar, né, a partir dessa sociologia da memória, né, esse conceito de memória coletiva. Né? A gente não pode... a gente tem que lembrar que esse momento que o Halbach começa, né, a sua vida intelectual, está nascendo as ciências sociais, a sociologia especificamente. Então, ela busca um corpo. E aí ele vai beber muito do Durkheim nesse sentido. E ele entende que a memória é como fatos sociais, né, onde ele afirma que é impossível conceber, né, o problema da recordação, né, e da localização das lembranças quando não se toma como ponto de referência os contextos sociais, né? E é interessante a gente perceber que ele afirma que em todos os momentos de recordação nós nunca estamos sós, né? Como ele vai falar mais embaixo, né? Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque nunca estamos sós. Não preciso que outros estejam presentes, materialmente, distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de pessoas que não se confundem. Né? Isso remete muito aos grupos que nós fazemos parte. Né? Por exemplo, desde o primeiro grupo familiar, né? A gente até, quando eu digo a gente, eu digo no sujeito subjetivo, mas nós, pessoas, seres humanos, temos, né, mesmo que a nossa família, hoje que nós constituímos famílias com outras pessoas, né, ou grupos sociais com outras pessoas, a nossa família, como primeiro grupo da infância, por exemplo, ela ainda está presente dentro de nós, de alguma maneira, né, porque não só nas recordações, né, mas no que nós fazemos, inclusive. Né? De certa forma, o Halbach ele vai revolucionar nesse sentido, porque até então sempre se pensou a memória, né, como uma questão individual, né, da subjetividade, que o Paul Ricoeur também vai falar sobre isso. Né? Bom, e aí, nessa perspectiva da memória individual apontada pelo Bergson e também, né, da memória coletiva apontada por Maurice Halbach,
né, a gente encontra aqui essa obra clássica, né? Eu acho que tanto Em Busca de um Tempo Perdido quanto 100 Anos de Solidão, do Garcia, são projetos de leitura, né, de leitor que são obras densas nesse sentido, são obras que mexem com a gente no sentido de que realmente são obras que deixaram a marca, né, na literatura universal, né? E aí a gente pode explorar de diversas maneiras, no sentido de diversas temáticas, né? A princípio, eu trabalho com a memória, então a memória, para mim, me chama atenção nessas duas obras, né? A Recherche é um romance proustiano, que foi escrito, né, entre os anos de 1908 a 1909, e depois ele vai retomar também, né? E vai publicar entre 1913 a 1927, né? Sendo que os 3 últimos volumes foi depois da morte dele. Bom, o próprio nome já diz, Em Busca do Tempo Perdido, né? Então, e aí o papel da memória vai exercer vai ter um significado muito importante, né? Pois a avó, desculpa, dele morre, né? E aí ele passa por um processo, inclusive, de agonia, retratada como um lento desfazer, enfim, ele passa por um processo individual, né, e que acaba transformando essas memórias, parte dela, né, na obra que a gente vai ver, né? Bom, eu acho que a obra ela é extensa, são 7 volumes, né? Eu trago apenas um fragmento, né, que eu acho que que marca muito bem, né, essa questão da memória dentro dessa obra magnífica do Proust, né, que são as Madalenes, né, ou Madalenas, na tradução de português do Mário Quintana, inclusive. Né, diz o seguinte, né, muitos anos fazia que, de Combray, tudo quanto não fosse o teatro e o drama do meu deitar não mais existia para mim. Quando, por um dia de inverno, ao voltar para casa, vendo minha mãe, que eu tinha frio, ofereceu-me chá, coisa que era contra os meus hábitos. Ele não tinha o costume de tomar chá, né? A princípio recusei, mas não sei por que terminei aceitando. Ela mandou buscar um desses bolinhos pequenos, cheios, chamados madalenes, e que aparecem moldados na vala estriada de uma concha de São Tiago. Em breve, maquinalmente acabrunhado, com aquele triste dia e a perspectiva de mais um dia tão sombrio como o primeiro, levei aos lábios uma colherada de chá, onde deixara amolecer um pedaço de Madeleine. Lembrando que ele mesmo deixa claro que ele está no inverno, né? O inverno é um eu ia falar um tempo frio, né? É o frio, mas é um tempo assim pesado no sentido de que causa cansaço, né? Desânimo, né? A gente se recolhe a todo momento quer ficar dentro, né? Embaixo dos lençóis, e é nesse momento que ele vai passar, né? Vai viver essa recordação que depois ele vai chamar de memória involuntária. No mesmo instante em que aquele gole em volta com as migalhas, aquele gole com envoltas de migalhas do bolo tocou meu paladar, estremeci, atento ao que passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção de sua causa. Esse prazer logo me tornara indiferente às vicissitudes da vida, inofensivas os seus desastres, ilusório a sua brevidade, tal como faz o amor, enchendo-me de uma preciosa essência. Ou antes, essa essência não estava em mim, era eu mesmo. Cessava de me sentir medíocre, contingente, mortal. Né? Que são características, né, desse inverno pesado, ainda mais na Europa, que é talvez mais frio que o nosso inverno brasileiro. Né? De onde me teria vindo aquela poderosa alegria? Senti que estava ligado ao gosto do chá e do bolo, mas que ultrapassava infinitamente. Infinitamente. E não devia ser da mesma natureza. De onde vinha? Que significava? Onde aprendê-la? Bebo um segundo gole em que não encontro nada mais que no primeiro. Um terceiro que me traz um pouco menos que o segundo. É tempo de parar. Parece que está diminuindo a virtude da bebida. É claro que a verdade que procuro não está nela, mas em mim. E aí, né, de súbito, ele vai ter
né, essa lembrança, e ele vai se recordar. E de súbito a lembrança me apareceu. Aquele gosto era o pedacinho de Madeleine que minha tia Leone me dava aos domingos pela manhã em Combray. Porque nesse dia eu não saía antes da hora da missa, quando lhe ia dar bom dia no seu quarto, depois de mergulhá-lo em uma infusão de chá ou de tilha. A vista do pequeno biscoito que me recordara coisa alguma, antes que o tivesse provado. Talvez porque, tendo visto desde então, sem comer, nas prateleiras das confeitarias, sua imagem havia deixado aqueles dias de Combray, para se ligar a outros mais recentes. Talvez porque dessas lembranças abandonadas, há tanto fora da memória nada sobrevivesse. Tudo que houvesse desagregado, as formas e também a da pequena conchinha da confeitaria, tão gordamente sensual, sob as suas estrias severas e devotas, tenham sido abolidas ou adormentadas. Haviam perdido a força de expansão que lhes teria permitido alcançar a consciência. Mas quanto mais substituísse de um passado antigo, depois da morte dos seres, depois da destruição das coisas, sozinho, mais frágeis, porém, mais vivazes, mais imateriais, mais persistentes, mais fiéis, o aroma e o sabor permanecem, ainda por muito tempo, como almas chamando-se, ouvindo, esperando, sobre as ruínas de tudo ou mais, levando sem se submeterem sobre as suas gotículas quase impalpáveis, o imenso edifício de recordações. Né? É muito interessante a gente perceber, né, dentro desse fragmento, eu não estou conseguindo passar, tá. Dentro desse fragmento, justamente que é o que a gente, inclusive, chega a vivenciar, né, no nosso cotidiano, quando um cheiro, né, um aroma, uma música, né, ele fala, lógico, do gosto, né, da comida. Isso também a gente já muitas vezes, né? Isso me fez lembrar sempre quando eu chego nesse parágrafo, aquele filme, uma animação, o Ratatouille. Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir, né? Tem uma hora em que o crítico culinário ele entra no restaurante, né? E aí o cozinheiro, o chefe, é o rato, né? Que é o ratatouille, né? Ele vai e prepara o ratatouille, que é uma comida simples, mas que na hora que ele experimenta o ratatouille, né, o prato típico da culinária francesa, ele vai lá, a imagem dele é a infância. Né? E é o que acontece no que ele chama de memória involuntária para Proust, né? Que seria aquela que nos vem à mente sem querermos. Proust via as memórias involuntárias como contendo a essência do passado. Né? A partir dessas memórias voluntárias que a gente consegue, né, ter essa essência do passado, alegando que faltava nas memórias voluntárias, né, que é algo mais mecânico, digamos assim, algo que aparece no evento nas Madaleines, que a gente acabou de ver. A memória foi-lhe memória da infância, em que comeu o bolo embebido de chá com a sua tia, foi-lhe revelada. É como se espécie uma revelação, né, de uma verdade que aparece, né, e que essa verdade lhe dá prazer. Né? A partir dessa memória, ele então começou a lembrar da casa de infância em que viveu, bem como sua própria cidade, com sensações que lembram as experiências anteriores. Ele deu nome a isso de memórias involuntárias. E aí eu insiro já, para a gente fazer um pouco essa incursão por um dos filósofos e dos críticos literários que é muito citado nos estudos sobre a memória, né, que é o Paul Ricoeur, né, que tem um clássico sobre a memória, a história e o esquecimento, que ele propõe a fenomenologia da memória. Né? E aí ele vai fazer justamente um pouco, ele vai pegar o Bergson e o Halbach, né? Que cada um com perspectiva diferente, o Bergson com uma memória mais individual, né? O Halbach mais para o lado da memória coletiva, mas lembrando que em nenhum momento tenta reafirmar que o que se sobrepõe a memória coletiva ou a memória individual. Com o Paul Ricoeur,
né, com essa fenomenologia da memória, ele propõe, né, alguns conceitos que a gente vai ver, que é a da complementariedade e da atribuição, né, que seria, né, inclusive, mudar, né, essa perspectiva, porque quando ele fala aqui, ó, que a fenomenologia da memória, né, proposta se estrutura em duas perguntas. Primeiro, de que a lembrança? Né? O que é a lembrança? Né? E de quem é a memória? Né? E aí, nesse sentido, no próprio livro Memória, História e Esquecimento, ele vai dizer o que e como. Ele acrescenta duas outras perguntas, né, para essa lembrança. O que, né, e o como se lembra, né? Que é justamente para tentar explicar essa aporia, né, essa dicotomia, né, que se é carregada, né, há muito tempo nos estudos da memória, né, se a memória é individual, se a memória é coletiva. A primazia concedida por muito tempo à questão de quem teve o efeito negativo de conduzir a análise dos fenômenos mnemônicos. Né? Ele é muito feliz quando eu acho que ele apresenta essa questão, né, da atribuição para os estudos da memória, né, porque ele diz o seguinte, ó, por que a memória haveria de ser atribuída apenas a mim, a ti, a ela ou a ele, no singular, das três pessoas gramaticais? E por que essa atribuição não seria, né, diretamente a nós, a vós, a eles, ou seja, no plural, usando as pessoas no plural? Né? O indivíduo e o grupo criam lugares de memória, né, que a gente compartilha, mesmo que com características individuais. Esses lugares da memória é que garante, né, que essa memória ela subsista. Né? São socialmente marcados, por exemplo, quando ele fala o jardim, esses lugares da memória, né, são socialmente marcados o jardim, a casa, o porão, né, que Bachelard prezará. É no âmbito da família que a imagem se desloca, porque estava contida desde o começo e dele nunca saiu. Né? São as memórias de infância, são dos lugares que se guardam e se formam as memórias. Né? E aí ele vai, né, que eu vou trazer aqui, que é essa questão da complementariedade e da atribuição, que ela seria individual e coletiva. Quando eu falo a noção de complementariedade proposta por Riquet, é justamente isso, que a memória individual ela complementa a memória coletiva, e existe um movimento inverso de complementariedade da coletiva para o individual. Né? E com esse conceito essa noção de atribuição, né, que ele atribui a essas pessoas, né, por conta, inclusive, que a gente vai ver, né, que é pela linguagem, né, que ele atribui porque a gente vai formar, a partir da memória, a gente forma linguagem, né, discurso. Né? Deixa eu ver aqui. Apareceu? Sim, né? Bom, e aí ele vai falar sobre essa memória declarativa, né, que era o que eu estava falando agora. A existência de uma memória declarativa está centrada no campo da linguagem, elemento essencial para a compreensão dos eventos culturais, algo que está relacionado ao grupo social, mas também com o sujeito subjetivo. Né? Ele fala sujeito subjetivo. Em sua frase declarativa, a memória entra na região da linguagem, né? Porque a gente declara a todo momento. Eu lembro que ontem a gente falava um pouco sobre a necessidade de narrar. Né? Enquanto seres humanos, sujeitos da linguagem, nós temos essa necessidade a todo momento de contar, de narrar. Né? Um sonho, um evento, o que aconteceu no trabalho, o que está acontecendo aqui, né? Na sala de aula, enfim, quando a gente pega o ônibus, o metrô, né? Acontece alguma coisa, a gente tem depois essa necessidade de narrar, né? Através da linguagem. A lembrança dita, pronunciada, já é uma espécie de discurso que o sujeito trava consigo mesmo. O pronunciado desse discurso costuma ocorrer na língua comum, né? Nesse nosso dia a dia. É pela linguagem, pelo tipo de narrativa que encontramos a chave para resolver os pensamentos dicotômicos, né, dos eventos memorialísticos. Né? Pensar a diferença entre narrativas históricas e narrativas ficcionais, né, que acontecem pela linguagem. E aí ele vai definir depois, né, em Tempo e Narrativa, né, que é uma outra obra dele, de 3 tomos, que ele vai definir o que seriam as narrativas históricas e as narrativas ficcionais. Né? E é pela narrativa que se revela a experiência de vida de um indivíduo e do seu grupo social. Nela tem-se fatos históricos e
ou ficcionais, eventos, personagens, espaços. Então, para Paul Ricoeur, é interessante que nós, né, produzimos narrativa, né? Nós produzimos narrativa, nós produzimos discurso, né, a partir dessa memória declarativa, né? É no âmbito da linguagem que se encontram as manifestações de caráter memorialísticos, por Paul Ricoeur, né? Pois é em tais manifestações que está a relação entre memória e literatura, que é onde a gente consegue encontrar a chave. Eu costumo dizer, e eu percebo isso, que no campo da literatura, né, e o que nos aproxima da memória é justamente essa linguagem, né, e principalmente essa linguagem dentro de um discurso literário, né, que é o que a gente vai ver depois na análise das obras, né? A literatura se torna o centro de gravidade do trabalho memorialístico do escritor-artista, né, que passa ao narrador e personagens a tarefa de concretizar os fenômenos mnemônicos, que dão tessitura ao texto através da voz narrativa. A literatura se torna par excellence da memória, e com ela estabelece um diálogo constante, atuando como cúmplices na urdidura literária. Ou seja, esse escritor-artista ele vai se apropriar da memória, né? E a partir da forma e da opção ou do seu projeto literário, né? Ele vai dar voz aos seus personagens, né? Vai incumbi-los, né? De organizar, né? Através do discurso literário as suas memórias, né? Entender a literatura como possível lugar de memória não significa reduzi-la à condição de documento histórico, né? Até porque narrativa histórica é outra coisa, né? Pelo contrário, garante que ela seja a potência criadora de imagens por meio das lembranças, né? Conseguindo redimensionar seu propósito enquanto obra de arte, né? E aí, enquanto obra de arte, eu trago aqui um pouco, apresento essa obra, né, do Garcia Marques, né, que também é um produto dessa literatura e se utiliza da memória também, né, e lógico, também como o Proust, né, vão ter vários temas, tem uma série de temáticas que podem ser abordadas na obra, não só especificamente a memória. Então, mas a memória está presente, né, no trabalho artístico do Garcia Marques, né? Bom, ele nasceu em Aracataca, na Colômbia, e daí de Aracataca foi para o mundo, né? Ele foi acusado de participar da guerrilha. A Colômbia é cercada, marcada por guerrilhas, né? A todo momento, e ele vai escrever lá no México, né, a sua obra clássica, né? É um livro épico sobre a família fictícia de los Buendía, né, na imaginária cidade de Macondo, né? E Macondo acaba sendo também o lugar em que todo mundo, né, sonha ou pensa em ir, né? Bom, a literatura do Garcia Marques ela se localiza na literatura latino-americana a partir do boom, né? Com outros escritores como Fuentes, Jorge Luis Borges, Vargas Llosa, Julio Cortázar, né? Que também são dessa mesma, digamos, desse mesmo período, né? Ou geração. Eu não costumo chamar de geração porque, né, nem eles se costumavam dizer que eles faziam parte de uma geração, mas em que a literatura latino-americana vai para o mundo, né? E esse boom é muito interessante, né? Porque vai revelar o que cada um depende muito da perspectiva do que a gente chama do realismo mágico, né? Ou do real maravilhoso apontado por Alejo Carpentier, né? O Alejo ele defende que seria mais apropriado utilizar o real maravilhoso do que o realismo mágico, porque o realismo mágico aconteceu em outras regiões do mundo. Já ele defende que o real maravilhoso é próprio da América Latina, com todas as suas contradições, né, próprias do nosso ambiente continental, né? O romance é um marco da literatura mundial, né, em que é revelado, né, a todo momento pelo imaginário, né, pela cultura popular, o que nós podemos perceber no livro.
né? E é muito interessante que logo no começo, né, o primeiro parágrafo ele já traz esse aspecto memorialístico. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era, então, uma aldeia de 20 casas de barro e canabrava, construídas na beira de um rio de águas diáfanas, que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava a sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tambores, dava a conhecer os novos inventos. Né? É interessante a gente perceber que a memória, né, do narrador, nesse aspecto, vai retomar vários elementos desse local mágico. Né? E aqui é interessante que o próprio Garcia Marques, quando ele vai receber o prêmio Nobel de Literatura, ele diz na entrevista, né? Por sorte, Macondo não é um lugar, mas sim um estado de espírito que permite a cada um ver o que quer ver e como quer ver, né? Porque esse real maravilhoso, né, ele existe a todo momento nessa América Latina, né, a todo momento e a todo instante. E aí depende muito desse estado de espírito que ele fala. Bom, em um outro momento, né, do próprio livro, né, o 100 Anos de Solidão, ele diz o seguinte: José Arcádio Buendia era o homem mais empreendedor que se poderia ver na aldeia. Determinara de tal modo a posição das casas que, a partir de cada uma, se podia chegar ao rio e se abastecer de água, com o mesmo esforço, e traçar as ruas com tanta habilidade que nenhuma casa concebia mais que a outra na hora do calor. Dentro de poucos anos, Macondo se tornou uma aldeia mais organizada e laboriosa de qualquer das conhecidas até então, pelos seus 300 habitantes. Era, na verdade, uma aldeia feliz, onde ninguém tinha mais de 30 anos e onde ninguém ainda havia morrido. Né? E os personagens que compõem, né, essa Macondo imaginária, poetas e mendigos, músicos e profetas, guerreiros e canalhas, todas as criaturas dessa indomável realidade, temos pedido muito, não muito pouco da imaginação, porque nosso problema crucial tem sido a falta de meios concretos para tornar nossas vidas nossas vidas mais reais. Este é o cerne da nossa solidão, né? E aí é interessante a gente pegar o eixo, né, um pouco dessa proposta literária de Garcia Marques, um pouco ligada à história propriamente dele, né, que ele era um militante, mas ele não era um militante panfletário, né? Ele tinha uma posição política, né? Tanto que teve que se exilar da Colômbia, fugindo da ditadura daquele período, mas ele, a partir da sua própria literatura e a partir da sua memória enquanto, né, escritor, vai trazer essa memória da infância, né, e vai transpor para a sua obra. Né? E eu trago aqui a história de todo o continente latino-americano é o eixo central da narrativa. Né? Ele propõe isso. Essa história que se mistura com a memória, onde todo um passado comum está presente em sua obra. A representação mais bela e sofrida de todo um espaço-território, né? Esse espaço-território, né, e que se torna espaço ficcional, né, salta de suas linhas memórias de infância, trajetórias familiares, histórias de vida, narrativas que seu avô contava, conflitos e disputas de poder, tudo é matéria para Gabriel. Né? E aí também, quem, né, já leu e que puder ler também, é um convite, né, para conhecer essa obra. Bom, e aí eu já adentro, né, a essas duas obras. A primeira que eu trabalhei, que aí eu vou me ater um pouco mais nesse sentido, né, que a primeira delas é
Los Rios Profundos, né? Eu trabalhei com essa tradução, né, de 2005, né, que eu tenho ela aqui. O José María Arguedas é um escritor peruano. Ele nasceu na Cordilheira dos Andes, né, numa cidade perto de Cusco, da província de Cusco, né, e ele era branco, de família abastada, mas que, na verdade, assim, quando a gente lê a obra do José María Arguedas, especialmente Os Rios Profundos, muitas coisas da vida dele, né, parece que estão presentes na obra. Eu não abordei, não acho que nesse sentido seria interessante, porque eu entendo a obra literária, e principalmente Os Rios Profundos, assim como, né, Três Casas e um Rio, do Alcide Jurandir, né, elas são independentes do autor, elas aconteceram, elas estão aí, e elas precisam ser apreciadas enquanto um romance singular, né? Mas tem alguns estudos que apontam, né, de um romance autobiográfico, né? Mas eu não vou por essa seara, não. Eu já digo, né, para você, já alerto vocês que eu não vou por essa seara. Mas, enfim, o Ernesto é o narrador personagem, o narrador protagonista da história, né? Ele é um menino que, adulto, ele vai lembrar, né, das viagens, das inúmeras viagens que ele fez com o pai, que era um advogado itinerante. E quando a gente já aborda o tema viagem, né, é interessante que, dentro de uma viagem, tudo é memória, quando a gente depois retorna dessa viagem, né? A gente chega, né, de uma determinada viagem, e a gente começa a relembrar, dizer, nossa, acabou a viagem, né? Mesmo que todo o cansaço, mas a gente consegue perceber que a memória está presente ali, né? Bom, o espaço-território é a Cordilheira dos Andes, né? Essa cordilheira, esse espaço, de certa forma, desconhecido, né? E aí, nesse desconhecido, é bom lembrar que, quando o Arguedas escreve Os Rios Profundos, ele está aí na primeira metade do século XX, né? Quando ele começa a produzir, o livro é lançado em 1958. O Peru, enquanto país latino-americano, também sofria no sentido das ditaduras, mas principalmente em construir uma identidade peruana, do povo peruano, né? E a obra do Arguedas, mais que qualquer outra obra, e aí eu posso afirmar, enquanto alguém que tem estudado e se debruçado sobre a literatura no Peru, né, mais que qualquer outra obra, é um marco no sentido de ajudar a construir essa identidade peruana, né? Até porque, assim, quase 60% da população é indígena, a outra metade vive na costa, né, no Oceano Pacífico, principalmente na cidade de Lima, e a outra na Cordilheira, que é essa região, digamos, inóspita, desconhecida, mas que muita gente vive dentro dela, né? E é aí, a partir desse espaço-território, que o Arguedas vai produzir a sua literatura, né? O romance, ele inicia quando o Ernesto, já adulto, ele vai lembrar essas memórias, né? E aí ele diz, eu tinha 14 anos, né? Bom, um dos teóricos que estuda o Arguedas, né, é o Antônio Cornejo Polar, também, que é um crítico literário e que ajuda muito a entender, né, essa questão da identidade peruana a partir da figura do indígena, né? Porque Ernesto, ele é filho de um advogado branco, né, de família abastada, mas que vive, né, nas vilas, cidades, né, nos povoados da Cordilheira, à procura de trabalho, né? Era um advogado itinerante. E o que é interessante é que ele primeiro aprende o quechua, que é a língua falada pelos incas, né? Pelos descendentes dos incas, pelos indígenas incas, né? Da etnia inca, e vive num mundo que ele chama de fraturado, um mundo dual, quebrado, né? Bom, o Cornejo Polar, ele vai dizer o seguinte: sua perspectiva, mais uma vez, é a evocação da memória, a memória da infância, né? Porque o Ernesto, adulto, ele vai contar tudo que ele viveu com o pai.
a memória da infância, a essas reflexões de Arguedas nesses anos críticos que remetem ao momento em que, de maneira trágica e alegre, descobriu que seu mundo deveria ser o dos índios. E aí eu acho que é interessante a gente perceber, né, que o Arguedas ele elabora um projeto literário, né? Ele pensa numa literatura, mais uma vez, não é uma literatura engajada politicamente no sentido panfletário, mas, pelo contrário, ele quer dar resposta, né, para toda essa parcela da população que vive à margem, desconhecida no Peru, né, e que precisa ter voz. E ele vai dar voz a essa população através do Ernesto, né, que representa justamente esse mundo fraturado, essa dualidade. Tá? Bom, aqui, tá. Uma das passagens que é interessante, eu trago aqui as imagens de Cusco e de Abancay, são as duas cidades que aparecem de forma bem marcada, né, no romance. Cusco, quando eles chegam, ele e o pai dele, né, e Abancay é a cidade onde o Ernesto vai ficar. A partir do 4º capítulo, boa parte da narrativa acontece na cidade de Abancay, no colégio interno em que o Ernesto é matriculado, né? Mas antes disso, ele chega em Cusco, né, que era a antiga capital do Império Inca. Era noite quando entramos em Cusco. Fiquei surpreso com a estação de trem e a avenida larga pela qual lentamente avançávamos. A luz elétrica era mais fraca que a de alguns lugarejos que eu conhecia. Grades de madeira ou de aço defendiam jardins e casas modernas. A Cusco de meu pai, aquela que ele me descrevera umas 1000 vezes, não podia ser essa. Há, inclusive, um desconforto do Ernesto, porque ele tinha no seu imaginário uma Cusco, né, a partir da descrição do pai, na sua própria lembrança, na sua própria recordação, era uma Cusco com marcas características da cultura incaica, né? E ele vai chegar, né, nessa Cusco já moderna, né, nessa Cusco com luz elétrica, nessa Cusco com avenidas largas. Então, ele acaba sofrendo um deslocamento nesse sentido. E a memória dele, né, acaba deslizando por um terreno que ele não sabe para onde ir, né? No decorrer da narrativa, porque, como a gente tem um tempo escasso, no sentido de analisar mais a profundo a obra, mas o Ernesto ele vai se deparar, quando ele chega em Cusco, logo depois que ele tem esse assombro, com um muro incaico. A gente tem na cidade de Cusco, quem pôde visitar, né, teve a oportunidade de visitar, as construções, né, principalmente das igrejas católicas, né, da Igreja Católica, em cima do muro incaico, aquelas pedras mesmo que a gente tem, né, que é muito característico da cultura incaica, da cultura dos incas, né, e aí ele vai, em frente do muro incaico, ele vai começar a estabelecer uma relação identitária nesse sentido, que acaba acalmando ele desse deslocamento que ele encontra em Cusco no início. Bom, essa entrada triunfal dos viajantes na cidade de Cusco, né, essa cidade é a representação de diversos elementos que se mesclam, que se misturam, né, como eu falei para vocês, né? E o Cornélio Polar, mais uma vez, ele vai dizer o seguinte, que a memória tipifica o jovem em sua capacidade para recordação, né, sua permanente, quase obsessiva atitude evocadora. Ele fala, esperei-a contemplando todo, fixando em minha memória. Estava mais atento às lembranças que às coisas externas, né? Então, o Ernesto é um personagem marcado pela memória. Ele é crivado pela memória, porque a todo momento, né, ele consegue produzir, né, o seu discurso narrativo pela memória. Né? São recordações que ele traz a todo momento. Chegar a Cusco é um verdadeiro acontecimento, e, de fato, eles planejavam, né, em Cusco, né, o pai planejava em Cusco encontrar trabalho, só que não acontece muito bem isso. Gabriel, que é o pai, né, volta, né, para Cusco, que ele é de Cusco, e é por isso que o Ernesto, né, já conhecia Cusco pela memória de Gabriel, né, pela memória do pai dele.
e quando ele chega lá tem esse assombro, né? Para Gabriel, voltar a Cusco equivale a retornar ao lugar das origens, um retorno à cidade natal, né? Mas o próprio Gabriel se espanta com a cidade que há muito tempo ele não visitava, né? Bom, Ernesto inicia um processo de rememoração constante sobre o que viveu na primeira infância e, aos poucos, vai construindo um discurso narrativo na qual tudo vai se encaixando, os eventos, os lugares, as demais personagens ao longo do romance. Tudo faz parte de uma narrativa maior, que aí vai trazer, inclusive, né, que eu não vou me ater muito a isso, que é aquela cosmogonia que nós falávamos, né, ou cosmovisão, né, dessa narrativa maior de todo o universo que está por trás, né, da cultura incaica, né, inclusive na própria construção da identidade. Bom, uma passagem do romance diz o seguinte: passar a minha infância numa casa estranha, sempre vigiado por pessoas cruéis. O dono da casa, o pai, tinha olhos com pálpebras avermelhadas e sobrancelhas grossas. Gostava de atormentar os que dependiam dele, criados e animais. É interessante que, ao mesmo tempo que os eventos memorialísticos para o Ernesto vão acontecendo e vão se encaixando, existe um despertar de consciência. Eu chamo de despertar de consciência porque o Ernesto, aos poucos, ele vai tomando, né, posição, né, para que lado ele ir. Como eu falei novamente para você, já te falei para vocês, ele é branco, filho de descendentes de espanhóis, o pai dele é branco de olhos verdes, né? Só que ele foi deixado desde muito pequeno num ailu. O ailu é a primeira organização social, né, dos Incas, né? É uma comunidade, é uma pequena comunidade onde tudo se coloca em comum. E o Ernesto, né, nessa primeira parte da infância dele, vai ser deixado dentro desse ailu, né, para poder ficar, né? O pai ia trabalhar, a mãe morre, ele era pequeno, né? O pai se casa novamente, né? Só que a madrasta tem muito problema com o Ernesto e a todo momento rejeita ele. Então ele é com os índios que ele vai estabelecer as primeiras relações, né, afetivas, né, que vão florescer enquanto depois de adulto, transformando-se, né, nessas memórias que ele vai narrar, né, durante o romance, né? O Peru de José Maria Arguedas é um mundo fraturado e polarizado em todos os níveis. É a partir desse mundo fraturado que ele, enquanto escritor artista, o Arguedas, que eu falava para vocês, ele assume esse projeto literário, né? Arguedas mostra ao seu narrador personagem de Os Rios Profundos que ele está inserido em um mundo dividido, né? Ao mesmo tempo, quando a gente falava aqui que ele cresceu numa fazenda em que o dono da fazenda maltratava as pessoas que serviam ele e também os animais, né? A gente vai ver a exploração dos que têm poder contra os que não têm poder. E quem não tinha poder nesse período, ou em muitos lugares ainda acontece isso, né? São as populações tradicionais. No caso do Peru, eram os indígenas, né, que faziam muitas vezes por um prato de comida, né, os trabalhos mais pesados. Ernesto constrói uma reflexão importante para o que vai observando ao seu redor. A primeira questão que fica clara é que ele vive em um mundo marcado pela dualidade e pela heterogeneidade cultural, né, que marca toda a sua trajetória. Essa heterogeneidade cultural, né, é apontada também pelo Antônio Cornejo Polar, né, que ele é um indivíduo heterogêneo. Ernesto é um indivíduo heterogêneo, porque são duas culturas que a todo momento, né, perspassam, né, esse narrador personagem. Né? Como eu falei para vocês, ele passa os primeiros anos dentro de um ailu, né, onde ele aprende primeiro o quechua, depois o espanhol. Né? É filho de brancos, mas cresceu, né, e fala e se comunica nas duas línguas. Né? Uma das coisas que é interessante, só que o Ernesto, ele traz uma ternura, apesar de todo esse sofrimento que ele vai presenciar, né, essa visão de sofrimento para com o indígena, ele traz o lado terno, né, como ele fala agora. Naqueles dias de confusão e desassossego, lembrava-me do canto de despedida que as mulheres me dedicaram no último ailu, onde morei, como refugiado enquanto meu pai vagava perseguido, fugindo de parentes cruéis.
Pedi misericórdia a um aiú que plantava milho na menor e mais alegre quebrada que conheci. Quebrada, no Peru, é uma espécie de vale, né? Dentro da cordilheira, nós vamos ter os montes mais altos, mas o vale onde geralmente se forma ou um vilarejo, né, ou um povoado, e aí também se formam os aiús. E ele vai lembrar com doçura desse momento, né? E, inclusive, em uma parte do livro dessa mesma recordação, ele diz que as mulheres, né, cantavam para ele porque sabiam que ele, pelo fato de ser branco, precisava mais de carinho e ternura do que elas, do que os próprios indígenas, né? Bom, a memória constitui um dos princípios fundadores da narrativa arguediana, né? Tudo é memória em Arguedas. E a partir dela se desenrola um novelo de outras memórias, né? A memória do próprio pai dele, né? do Gabriel. Depois, na escola também, em contato com os colegas, né? De vários lugares da região da Cordilheira e alguns outros de cidades maiores, né? O próprio diretor da escola onde ele estuda, né? Também, né? E aí são emaranhados de memórias que o romance arguediano se condensa. Tudo é memória. Ernesto tem vocação para ser um personagem crivado por essa memória, né? É interessante perceber que essa memória ela não é linear, né? É uma memória que se desloca a todo momento, do presente para o passado, inclusive para o futuro, né? Que eu trago aqui essa parte que é muito interessante, né? Porque ele vai falar de um futuro, no presente ele fala de um futuro trazendo o passado, né? Esse fato é muito interessante porque na cidade de Abancai acontece uma infecção de uma doença e aí eles acabam tendo que ficar em quarentena, né? O Ernesto ele fica na dúvida se ele pegou ou não a doença, né? E aí ele fica trancado dentro de um quarto do colégio. Dentro desse fragmento é interessante perceber esse deslocamento dessa memória, né, que não é linear. Mas se eu chegasse a ter febre, faria como Abraham. Abraham era um funcionário da escola. Fugiria. Talvez não conseguisse chegar a Coracora, mas sim a minha aldeia natal, que estava a 3 dias a menos de distância. Entraria no meu povoado tiritando sem o piolho, com a cabeça raspada, e morreria em qualquer lugar, em qualquer casa que não fosse aquela em que me criaram, odiando-me porque era filho alheio. Todo povoado cantaria atrás do pequeno féretro em que me levariam ao cemitério. Os pássaros se aproximariam dos muros e dos arbustos para cantar por um inocente, devido à ausência do meu pai, o Vacroc, Alcaide. Jogaria a primeira terra sobre meu corpo. É melhor morrer assim. Então, gente, nesse ir e vir da memória, né, ele está no presente, na escola, sofrendo as vicissitudes da doença, né, da indecisão da doença, só que ele vai para a terra natal dele, né, ele relembra da terra natal, da aldeia natal dele, né, com perspectiva de futuro, porque ele está vivo, ele não está morto. Então, ele narra como seria essa morte dele dentro dessa aldeia natal dele. Bom, e aí falar da obra do Arguedas é se remeter a esse espaço narrativo, não tem como. E aí eu apresento uma imagem para vocês, né, que a princípio pode ser a cordilheira, um lugar inóspito, desconhecido, né, frio, muito frio, né, mas que é marcado por vida, né? Essa narrativa dos rios profundos se dá em 2 espaços a partir da perspectiva do Cornejo Polar, né? Que é o espaço das viagens, né? Pela cidade de Cusco e Abancai, pelos lugares, pelos vilarejos, e depois no colégio e no quarto, né? São os 2 espaços que nós vamos ter dentro da narrativa. Ele viaja muito por vários lugares, né? Como ele próprio, o Ernesto vai dizer aqui. Meu pai me falara de sua cidade natal, dos palácios e templos, e das praças durante as viagens que fizemos cruzando o Peru dos Andes, de leste a oeste e de sul a norte. Eu crescera nessas viagens, né? Então, muitas coisas da memória do Ernesto são por conta do pai dele, né? E aí é interessante, mais para frente, na própria desenvolver da narrativa, com relação à cultura popular, que o Ernesto
como ele tem essa experiência das viagens, dessa memória móvel, né, ele lembra das canções de cada povoado, né, de cada lugar, né, que são os huainos, né, que é uma canção típica da cultura inca, né, um estilo que até hoje ainda se toca muito na Cordilheira dos Andes, nas manifestações, né, da cultura popular, né, o Ernesto ele consegue lembrar de onde é cada música, de cada letra de música, ele sabe que é daquele povoado, daquela quebrada, daquele vale, né, daquele vilarejo, né? Bom, outro momento dessa memória é que ele vai lembrar. A voz do sino ressurgia, né? E tive a impressão de ver diante de mim a imagem de meus protetores, os alcaides índios, Dom Maia e Dom Vitor Pussa, rezando, ajoelhados defronte da fachada da igreja de adobe branqueada de minha aldeia, enquanto a luz do crepúsculo, em vez de resplandecer, cantava, e o canto crescia, atravessava os elementos, e tudo se transformava nessa música cusquenha, que abria as portas da memória. Então, pela música, né, o Ernesto ele consegue abrir essas portas e adentrar para esse mundo, para esse outro universo marcado pela simbologia, porque em vários momentos da obra, fazendo parênteses aqui, a obra, o próprio Ernesto conta, né, narra sobre a cultura popular, essas marcas dessa cultura popular incaica, né? Sobre os elementos do fogo, os animais mitológicos que habitam os lagos, porque quando o período que não está muito frio na cordilheira, em muitos vales se formam lagos, né? E aí é interessante perceber que esses lagos, eles são lagos míticos, eles são perenes não, efêmeros, eles secam, né, ou se transformam em gelo no período do inverno mais rigoroso, né, mas quando é verão, são lagos de água, e aí muita vida também a gente encontra. Bom, depois do segundo capítulo, as viagens, né, o narrador, personagem, faz vários relatos de diversos lugares de onde passou, né, com o pai dele, né, e ele vai citar aí alguns entre Pampas, Huaytará, Coracora, Puque, Andahuaylas, Yuyos, Cangalho, sempre junto de um rio pequeno. O rio, né, é interessante para o Arguedas e para o Ernesto, né, para esse narrador personagem, o rio serve como ponte para o mundo, né? É ele que vai dividir o Peru em dois universos, o universo da cordilheira e o universo da costa, né? É por isso, inclusive, o próprio nome, os rios profundos, né? Que esses rios são marcados, né, por essa divisão, né, que aí se remete não só ao próprio fato da questão de ser um rio, né, mas o simbólico que traz esse rio, né? A memória é fundamental para recordar todos esses lugares, né? Eu chamo de um pouco dessa memória itinerante do Ernesto, né? Meu pai nunca encontrou lugar onde fixar residência. Foi advogado de províncias, instável e errante. Com ele, conheci mais de 200 povoados, né? Então, ele vai criando memórias dentro desse universo, né? Bom, já tentando, né, indo para a finalização sobre a memória em Arguedas, né, eu não poderia deixar de falar sobre um brinquedo-objeto, né, que é o Zumbailhu. O Zumbailhu é uma espécie de peão, é um peão, né, e que é levado na escola e onde os meninos brincam. E esse Zumbailhu, né, ele é marcado, né, uma espécie de amuleto também para o Ernesto. É onde ele estabelece relações de diálogo, de reflexão, pela própria forma dele ver o mundo, né? O objeto é mágico, carregado de sincretismo e simbologia. O Zumbailhu, no mês de maio, Antero trouxe o primeiro Zumbailhu ao colégio. Os alunos pequenos o rodeavam. Zumbailhu, Zumbailhu, eu o segui ansiosamente. O que seria o Zumbailhu? Que nomearia essa palavra cuja terminação me fazia lembrar belos e misteriosos objetos. E lá estava, olhando para as mãos de Antero,
Uma grande alegria ofegante dava ao seu rosto um brilho que não possuía antes, né? Esse brinquedo, objeto, né, é um ativador de memórias para o Ernesto, porque a partir dele, na própria narrativa, no próprio romance, ele vai fazer várias relações, né, com outros elementos, né, da cultura incaica, que fazem parte dessa cosmovisão indígena. Bom, eu queria falar rapidamente sobre a memória individual e coletiva nos rios profundos. Né? Não dá para a gente pensar, e aí já pegando um pouco do Paul Ricoeur, né, dessa complementariedade e atribuição, né, o que seria essa memória individual e essa memória coletiva no romance. Né? Porque esse narrador ele está no âmbito das aparências. Essa individualidade ela é no âmbito das aparências, porque, na verdade, todo o discurso do Ernesto está ligado a esse aspecto coletivo, né, desse universo do mundo andino. Né? Tudo que ele lembra se refere a essa cultura que ele faz parte. Né? Por exemplo, quando ele fala: depois, quando meu pai me resgatou e comecei a vagar com ele pelos povoados, vi que em toda parte as pessoas sofriam. A Maria Angola é o sino da Catedral de Cusco. Talvez chorasse por todos eles, lá de Cusco. Nunca vira ninguém mais humilhado que esse pongo do velho. O velho é o primeiro, remete ao primeiro, o tio do Ernesto e do pai dele, que dá o nome ao primeiro capítulo da obra. A cada golpe, o sino entristecia ainda mais e mergulhava em todas as coisas. Um outro trecho. Meu pai gostava de huainos. Não sabia cantar, dançava mal, mas recordava a que lugarejo, a que comunidade, a que vale pertencia, esse ou aquele campo. Poucos dias depois de chegar a um povoado, verificava quem era o melhor arpista, o melhor tocador de charango, né, de violino e de violão. Chamava-os e passavam a noite inteira em nossa casa. Então, observem que essas memórias do Ernesto, elas estão marcadas por essa coletividade. São memórias de um discurso individual, mas o que ele lembra, e aí é importante voltar ao que o Paul Ricoeur falava, né, sobre o que, né, na verdade, se lembra, qual é o fato, né, que se lembra. E esse fato está marcado pela coletividade. Né? Bom, e aí a gente chega já, no meu tempo também, a outra obra que eu pesquisei no doutorado, né, que também tem rio, tá? Que é Três Casas e um Rio, de Dalcídio Jurandir. O Dalcídio Jurandir é um escritor paraense, ele nasceu na Ilha do Marajó, a Ilha do Marajó vai ser, depois de Belém também, né, quando ele vai escrever algumas obras, ele tem o Ciclo do Extremo Norte, que ele chama, que ele vai denominar, é um conjunto de 10 obras, né, que ele vai chamar de Ciclo do Extremo Norte. Né? O Dalcídio Jurandir vai produzir também, ele é muito próximo, contemporâneo do Arguedas, né? Mas nem em nenhum momento eles se conheceram, se falaram ou trocaram correspondência. Né? Então, o que eu quero observar primeiro é que assim, é um outro espaço, território. Né? A Amazônia, que de certa forma também é desconhecida, né, do grande público leitor, assim como a Cordilheira dos Andes, né? Mas nesse espaço, território, que vai se desenrolar toda a narrativa dalcidiana. Né? O Dalcídio, como eu já falei para vocês, elabora, né, esse projeto dele literário, e ele vai dar voz, né, ao narrador e a seus personagens. Né? Agora, é interessante que os personagens, né, do Dalcídio são pessoas que eles chamam pés descalços. E o que seria esse pés descalços aqui na região norte? São justamente os ribeirinhos, né, os trabalhadores rurais, os pescadores, né, os desempregados, né, os que vagam pelas vilas, né, pelas cidades, né, sem um rumo certo. E são esses inúmeros personagens que vão compor essa narrativa dalcidiana. Né? Bom, eu inicio assim um pouco sobre a memória dentro do Dalcídio,
né, quando ele, no início, ele vai descrever, né, a cidade, hoje é cidade, né, mas no período Vila de Cachoeira. Ele diz o seguinte: situada em um terço entre os campos e o rio, a Vila de Cachoeira, na ilha do Marajó, vivia de primitiva criação de gado e da pesca. Alguma caça, roçadinhos aqui e ali, porcos magros no manival, miúdo e cobras no oco dos paus sabricados. O rio estreito e raso no verão, transbordando nas grandes chuvas, levava canoas cheias de peixe no gelo e barcos de gado que as lanchas rebocavam até a Foz ou em plena Baía Marajoara. Na parte mais baixa da vila, uma rua beirando o rio, né? Então, ele faz um convite, né, a partir dessa descrição, para ambientar o leitor, né? E é interessante a gente perceber que, quando a gente começa a ler Três Casas e um Rio, a gente também busca na nossa memória, enquanto leitor, algo parecido quando ele descreve a Cachoeira do Arari, né? A gente vai, na memória de leitor, procurar. E intrinsecamente, nesse trecho, também está a memória desse narrador que tenta mostrar, né, o que é a Vila de Cachoeira, onde vai ser ambientada toda essa narrativa, né, que é essa memória intrinsecamente evocada, né, para que possa dar um panorama desse espaço-ambiente onde vai acontecer todas as narrativas, né? A Vila de Cachoeira é o palco de desenrolar inúmeras histórias, são muitas histórias. O livro ele tem mais de 400 páginas, né? E nós vamos ter aí uma série de personagens que vão brotando durante a narrativa. Alfredo é esse personagem principal também, que é um menino marajoara, sensível, observador e reflexivo, né? É um menino de 11 anos. Outros personagens, né, que são, como eu já falei, personagens ribeirinhos, pequenos agricultores, gente humilde sem importância, né? Esses pés descalços que o próprio Jurandir vai dizer, né? Bom, sobre a questão do nome, inclusive, eu acho que é importante eu falar sobre isso, que são Três Casas e um Rio, né? O rio é o Rio do Arari, né? As Três Casas é o Chalé, a casa da Lucila Saraiva e a casa da fazenda de Marina Tambalo, que era um antigo nome dado para a Ilha do Marajó, isso lá, né, na época das ocupações, né, que aconteceram na Amazônia brasileira, né? Então, são três lugares em que esses espaços vão favorecer, né, o surgimento dessa memória. E é interessante observar também que nós vamos ter aqui a memória, ela é presente não só no Alfredo, mas em outros personagens, né? Assim como em Arguedas. Há uma verdadeira relação de amizade e companheirismo entre o Alfredo, entre ele, o menino, e o Rio, né? Eu costumo dizer, né, que o Rio ele acaba assumindo um papel de personagem também, né? Ele tem um papel fundamental dentro da narrativa dalcidiana, né? As imagens projetadas pelo menino não são puras fabulações infantis, estão guardadas na memória porque fazem parte de todo o repertório específico. O modo de vida ribeirinho, amazônico, são essas narrativas que dialogam com a prática cotidiana dos ribeirinhos e do imaginário coletivo, né? E a gente vai perceber que, a todo momento, o Alfredo ele vai, né, na sua inventividade infantil, né, trazer, né, parte dessa cultura e dessa memória coletiva, como ele aponta aqui, por exemplo. Enfiava agora a linha sem anzol com um miolo de pão amarrado na ponta e sentia-se puxado de cima para o rio, que o espreitava lá de baixo. A linha comprida ia embora, fugia pelo quintal. Na imaginação de Alfredo, corria pelas marés, redemoinhos e lagos, levada por um peixe ou uma visagem de criança apanhada pelas sucurijus. Não seriam aquelas crianças da rua de baixo, agora anjos, não do céu, mas do fundo, que disputavam com os peixes as sobras de comidas e as linhas atiradas das janelas do promotor público, do Salu, da Lucila e do Chalé?
É interessante o que eu chamaria atenção, justamente quando eu falo dessa questão da memória coletiva e da cultura, né, popular coletiva, dois fatos aqui nesse excerto, quando ele fala das visagens, né? O que são visagens? Se eu fosse traduzir se eu fosse fazer uma tradução, seriam assombrações, ou espíritos que aparecem, né, em momentos específicos aqui na Amazônia. Seriam as visagens, né? Assombrações ou espíritos que aparecem. E outra coisa, quando ele fala anjos não do céu, mas do fundo, né? Os rios na Amazônia eles são extensos. Não sei se alguém já teve a oportunidade e que formam todo esse contexto geográfico, né? Mas que e aí o fundo ele também faz parte desse imaginário coletivo, porque é no fundo desses rios, desses lagos que estão, né? A mãe d'água, né? Muitos espíritos protetores da floresta, peixes mágicos, enfim, uma série de animais que fazem parte desse imaginário, dessa mitologia amazônica, né, que o Alfredo vai trazer nas entrelinhas quando ele faz as suas reflexões. Né? O poder imaginativo do menino faz com que ele veja o rio como ser vivente. Né? Ele dialoga a todo momento. O rio espreita, eles conversam. O rio guarda os sonhos do menino pescador. Quando eu falo o sonho do menino pescador, o Alfredo ele tem um sonho de vir para Belém estudar. A Ilha do Marajó, a gente atravessa 3 horas, no mínimo, de balsa. Né? Imagina naquele período em que se dá essa narrativa. Então, ele tinha o sonho de vir para Belém estudar. E aí o Rio sempre foi confidente dele nesse desenrolar da narrativa dele querer vir para Belém. Né? Depois o Alfredo nesse percurso ele tem um momento que é só dele, que é a pescaria noturna. Né? E aí toda noite ele tem esse hábito de pescar. Num dos momentos, né, em que aparece a memória bem marcada, né, naquilo que a gente falava da parte teórica, quando ele fala o seguinte: Alfredo recolheu a linha com excessiva cautela para não fisgar a mão e procurou o corredor entre a varanda e a cozinha o filtro d'água. Ao passar pela porta da cozinha, sentiu na escuridão cheiro de lenha verde e de fumaça, que lhes traziam a lembrança de Eutanásio, à meia-noite, a destampar panelas, quando voltava da casa de Irene. Mas a lembrança do morto era logo substituída pela lembrança de Irene. O vulto da moça gravava-se precisamente ao pé do fogão, junto às achas de lenha verde. Né? Interessante que o cheiro da lenha, né, essa fumaça, fez com que a memória de Alfredo seja ativada. O Eutanásio é irmão dele por parte de pai, né? Mas que aparece na primeira obra, o livro Três Casas em Rio é a terceira obra do Dalcídio Jurandir, né? A primeira obra do Dalcídio é Chove nos Campos de Cachoeira, que talvez seja a obra mais conhecida do escritor, né? Ele aparece lá, o Eutanásio. Aqui, em Três Casas em Rio, a figura de Eutanásio é do passado. Ele já morreu, ele morre lá em Três Casas em Rio, né? Ele só é um personagem das lembranças, das recordações, né? Também é uma marca do Dalcídio. Aqui também é interessante eu fazer uma ponte nesse sentido, porque aparece um objeto, assim como em Arguedas, aparece também um objeto mágico, né, que é o caroço de Tucumã. O Tucumã é uma palmeira muito típica dessa região da Amazônia, né? E o Dalcídio, assim como o Arguedas presenteia Ernesto com o Zumbaiú, né? O Dalcídio ele vai presentear o Alfredo com esse caroço, que é o caroço que acompanha ele. É onde o caroço uma espécie de que contém o espírito de um pajé. A todo momento o atormenta, ele busca, e ele acaba sendo o confidente dele. Né? Naquelas manhãs, Alfredo abandonou a pescaria, a construção do barquinho de papel que soltava na janela, as velhas buscas sem motivo pelas estantes debaixo das malas e do armário,
da despensa à procura de um carocinho perdido ou de acaso. Também esqueceram os carretéis que lhe recordavam rodas de carros da cidade, viajando para a praia ou montanha, onde deveria estar no colégio tantas e tantas vezes, desejando e pedindo. Esse carocinho de Tucumã também é um brinquedo objeto, né, e que vai estar sempre presente com Alfredo. Desde lá da obra Chove nos Campos de Cachoeira, né, também esse objeto ali aparece, né, e é interessante a gente perceber aqui que essa memória de esquecer e lembrar, né, ele esquece de algumas atividades, mas ao mesmo tempo ele lembra, né, os carretéis de linha, faz lembrar, né, os carros da cidade, né? Ele chegou, em menino, ele foi uma vez, visitou os parentes em Belém, viu, né? E nessa visita ele quer voltar para a cidade de Belém. E aí fica isso sempre guardado na memória, né? Desses carros da cidade, né? Desse movimento, porque Belém naquele período, né? Vivia o momento da Belle Époque, tá? O senhor ainda tem tempo, né? Já tô para finalizar, tá? Então estamos já no 8h30, 8h27 já, tá? Tá, tá. Eu queria falar um pouco só sobre o chalé, que o chalé também, né, é um espaço, né, onde a memória do Alfredo vai ser ativada, né? E também é interessante de perceber e dizer que é nesse chalé que ele se sente seguro, né? É onde ele consegue fazer com que essa ligação dele nesse espaço, território pequeno do chalé, ele consiga sair e sonhar, né, e fabular para o mundo afora, né, e sonhar com ele chama de a musa Belém, né? E aí esse chalé é justamente essas figuras que a gente vê aí, que é uma habitação típica da região amazônica, principalmente da região ribeirinha, da Ilha do Marajó, ou das ilhas que circulam Belém, né, toda a região metropolitana, ou das cidades que fazem em torno aqui, né? E são histórias, né, dentro desse chalé, desse espaço, onde tem outros personagens, como o Major Alberto, que é o pai, e a Dona Amélia, a sua mãe, também, que vão produzir memórias dentro da narrativa. Tá? Eu trago só esse ponto aqui, que é muito interessante. Alfredo contemplava o chalé, a estrela frontal, o senho franzido das 4 janelas. Observem que, geralmente, as estruturas, né, elas são muito parecidas, né, das casas, né, dos chalés. Surpreendeu-se o rosto do chalé com seus 4 olhos fechados, sem aquele ar tanto carrancudo. Estava adormecido, porém satisfeito com seus habitantes, né? E é onde ele encontra esse porto seguro, né? É onde ele se reconstrói, né? Para poder sair pelo mundo, né? Rapidamente aqui, 3 personagens também que são marcados pela memória: Dona Amélia, Lucília Saraiva e o tio Sebastião. A Dona Amélia é a mãe do Alfredo, né, que é uma descendente de escravos, né, mas ela se considera uma preta passável, né, na própria citação, que a gente acha interessante essa citação dela, que ela é uma senhora bonita, né, mas ela se considera uma preta passável, que é muito interessante, porque ela faz trazer muitas memórias, né, do tempo dela de solteira. A Lucília Saraiva é uma outra personagem que se considera mãe adotiva do Alfredo, né? E a todo momento vive um mundo de ilusões, né? E vive cercada por fantasmas, né? Que a fazem lembrar um passado de uma família gloriosa que já esteve em decadência. O tio Sebastião, que é um narrador nato, né, que é muito interessante, é muito marcado, e chega na narrativa, né, por uma embarcação, pelo navio que chega todo dia em Cachoeira do Arari, e é ele que traz o mundo para o Alfredo, né, das viagens que ele fez, das cidades que ele visitou, ele vai relatando, vai contando e narrando para o Alfredo essas viagens, né? Só para eu Desculpa, só é o último slide já. Bom, a memória presente em Ernesto, narrador personagem, e em Alfredo, personagem protagonista,
está presente, né? É pela memória que se apresenta toda a gama cultural que transborda em ambos os romances. Logo, coube a eles a tarefa de garantir unicidade e coesão ao texto narrativo, proposto pelos autores artistas. A voz dos personagens está repleta de eventos memorialísticos e que a todo momento se articulam. Elas não são soltas, né? Ernesto é crivado pela memória. A todo momento está lembrando e evocando algo que o ajuda a compreender o presente para se sentir seguro. Alfredo, por sua vez, é crivado por devaneios e sonhos, mas também é pela memória, pela reflexão, que encontra um porto seguro para ancorar suas dúvidas e problemas. Em ambos os romances, o rio se torna elemento fundamental. Eles são seres viventes para os meninos personagens. Há um diálogo de Ernesto e Alfredo com os rios. Os rios são personagens, pois é com eles que os meninos dialogam, buscam companhia para remeterem seus problemas, aflições, mas ao mesmo tempo alegrias, sonhos, devaneios e fabulações. Há uma aventura ligada às águas. Se para Ernesto o rio é uma ponte sobre o mundo, como o rio Pachachaca, que é o rio que cerca a cidade de Abancay, né? Também é ele que divide o Peru entre os da costa e os da serra. O rio Arari é para Alfredo um muro que prende, mas ao mesmo tempo será a estrada que o levará a desvendar mundos ainda desconhecidos, né? Bom, e com isso eu vou encerrando a minha apresentação de hoje, a minha parte. Eu espero ter, né, feito essa tarefa desses 2 dias a contento, né? Eu espero ter dado conta, né, do anseio aí de vocês e não sei se a gente quiser dialogar alguma coisa, professora, estou à disposição. É muita coisa, né, Muita coisa. Flávio? Os romances são densos, né? Trazem um diálogo também muito intenso com as culturas locais, que eu estou aqui só recapitulando, ver se eu perdi alguma. Teve uma movimentação agora recentemente, não sei se você consegue ver. Eu liguei agora, eu estou tentando ver. Gessarella, não sei se eu estou pronunciando certo, diz assim: meu TCC, trabalho tempo pluridimensional na obra de Miguel de Haroldo Maranhão. O professor Júnior diz que trabalhou no mestrado dele o tempo e a memória na configuração do poema em estilo épico, na contemporaneidade. E aí algumas pessoas estão se declarando moradores ou conhecedores dessa região Santarém. toda que você foi aí citando, né? E agora as pessoas te parabenizando pela aula e tudo mais. Flávio, eu já não tenho perguntas assim diretas, mas eu queria fazer alguma, não sei se é uma pergunta, um comentário, depois você, que é a infância, né? Presente nessas 2 obras, a infância como esse lugar de elaboração de uma memória, e a partir daí as histórias encaixadas, né? Esse método, essa forma de organização dos romances, dos 2 romances, de uma história dentro da outra, especialmente a do Dalcídio, né? Que os personagens vão lembrando de Parecendo, história, né? dentro da história é uma coisa enorme, assim, né? O leitor se perde várias vezes porque são lembranças dentro de lembranças, né? E é para você. E a imagem do rio, eu não sei, né? Também uma pergunta, essa imagem do rio e a analogia com a memória, com o fluxo das lembranças, não te parece mais talvez você não queira pensar nesse sentido, mas estou falando como leitora, não como pesquisadora das obras. Eu te acompanhei na pesquisa, mas não fiz a pesquisa, obviamente. Então, como leitora dos 2 romances, eu senti mais
a imagem do rio como uma memória caudalosa no Dalcídio, da forma como ele faz essa memória circular entre uma casa e outra, entre um espaço e o outro. Queria que você comentasse um pouco dessa relação também com os espaços, né, desses chalés, dessas casas. É tão bonito aquelas imagens dele na infância, observando o pai, né, com aquela quase que adoração, com aquele intelectual, né, aquela O pessoa. pai era um leitor, né? É, Ávido. Né? Sobre a infância, professor, eu acho que poderia, como eu não abordei, eu trago em alguns momentos, mas não me aprofundo na tese especificamente, né? A senhora sabe disso, mas eu acho que daria um bom pano para manga, né? Explorar essa parte da infância nos dois romances, né? Tanto de modo separado ou de um modo comparativo, mas tanto o Arguedas quanto o Dalcídio, a temática da infância é muito presente, né? Eu me fiz recordar agora, inclusive, eu não sei se é tese ou dissertação aqui da UFPA sobre esse aspecto da infância, mas abordando a parte da escolarização, inclusive. É um trabalho muito interessante que eu acabei lendo também, né? Sobre a presença da escola na obra do Dalcídio Jurandir, porque o grande desejo do Alfredo é ir para a escola, né? É ir para a escola. Ele quer sair de Moaná, de Cachoeira, para vir para Belém para estudar. Né? Então, como é a presença dele? Então, acho que seria de explorar o próprio Arguedas, no caso do colégio, né, que já tem o personagem dentro da escola, mas a infância está ali, permeada de aventuras, desventuras e anseios, né, e sonhos desse período. Né? O Alfredo, do lado da Andressa, né, que é a amiga dele de infância, né, que eles percorrem aí esses lugares, esses espaços. Realmente, a presença do rio no Dalcídio ela é mais marcante porque está não só no título, mas a todo momento, né, remete a essas águas, né? Porque a todo momento as grandes chuvas, o período das grandes chuvas, né, ou do período que não chove, né, é marcado, né, em que o próprio chalé, como aquelas imagens que eu passei agora, né, as casas elas têm que ficar erguidas, né? E aí o rio, no caso, quando chove as grandes chuvas, né? O que se transforma em estrada são os rios, né? É o caminho que é percorrido de um chalé para outro, né? Então é nesse sentido que eu acho que é interessante essa presença marcante do rio. Eu particularmente, talvez mais em Dalcídio, eu considero o rio como um personagem, né? Que inclusive observa o menino, conversa com ele, né? É lógico que não dá para dizer que não, porque ele faz parte dessa narrativa dalcidiana. Eu acho que tem outros trabalhos, né, aqui na Universidade Federal do Pará, na Estadual do Pará e em outras universidades, né, que abordam essa temática, né, da presença do rio, das águas, né, um dos teóricos que eu estudei é o próprio Paulo Nunes, né, que fez parte da minha banca, né, ele traz aquele conceito de aquonarrativa, né, em que a narrativa se dá a partir da água, em que tudo é alagado, tudo se dá por esse movimento, e a memória é um pouco isso, né? O rio ele tem um percurso, mas a todo momento, e esse rio amazônico, ele não são rios estreitos, eles são rios enormes. E, por exemplo, quando a gente cruza a Ilha do Marajó, em alguns momentos, quando é período da maré, o navio bate muito. Então, sabe aquela coisa do rio, da água aí lá em cima, te levar e te trazer aquele medo e você, sabe, essa sensação? Os rios são dessa maneira aqui, né? Então é interessante. Eu acho que são perspectivas que podem ser exploradas também, professora, dentro dessas duas obras. O rio que encharca, né? O rio não controlável, o rio que mobiliza tanto, inclusive as casas que sobem e descem junto com ele. É a memória, né? A memória que a gente não controla, a memória que nos invade, que nos leva para onde não queremos ir conscientemente, pelo menos, né?
Uma imagem muito linda que o Dalcídio cria. O Coutinho está te fazendo uma pergunta aqui, um comentário pergunta. Ouvindo a apresentação, me parece que há uma espécie de busca do tempo perdido nos dois romances. Seria a consciência de uma falta o que move as duas obras? Uma falta do tempo, será que é isso que ele quis dizer? Não sei se ele pôs entre aspas, uma mas falta é do tempo, uma falta psicológica, talvez, psíquica, uma falta interior, ele interior. complementa. É possível, sim, viu, Coutinho? Essa questão desse tempo perdido, né? Que, na verdade, vai ser muito marcante. Talvez eu acho que esse tempo perdido ele é mais marcante no Arguedas, né, do que nesse aspecto, tá? Nesse aspecto. Do que no Dalcídio. Porque o Ernesto, né, ele a todo momento ele procura rememorar, ele vai buscando, ele vai escavando, né, fatos, lugares, momentos, né, viagens, ele escava, ele faz uma espécie de escavação, né, que vai trazendo à tona. O Alfredo ele já é mais reflexivo, né? Esse aspecto memorialístico em Dalcídio, na narrativa dele, ela é mais nesse sentido, a partir do narrador e das personagens. Ela é mais, digamos, suave, né? Talvez seja em busca de alguma coisa, né? Alguma essa falta interior, né? Agora é interessante, né? Porque como não deu tempo para falar, os três personagens que eu apontei já lá no final, tanto a Dona Amélia quanto o tio João, o tio Sebastião e principalmente a Lucila Saraiva, ela também faz esse processo do Ernesto em Arguedas, né? Porque ela vive num mundo ilusório e aí ela vai remover lá a festa que ela participou na fazenda de Marina Tambalo, né? Ela vive naquele mundo, né, que ela tenta recordar e lembrar, né, de como foi, porque, voltando um pouco, né, a Belém ou Amazônia já tinha passado, a obra do Dalcídio é mais ou menos situada em 1920, né, Três Casas e um Rio, e o período áureo da borracha, né, já tinha passado, né? Então, assim, muita coisa estava sendo soterrada, né? E aí o Dalcídio, né, vai, a partir da Lucila, eu percebo isso, que ele vai escavar um pouco para trazer à tona esse período áureo, né? Eu acho que eu percebo nessa perspectiva, né? Não sei se é um pouco isso. Ah, sim, sim. Poderíamos ficar aqui até às Não, 10 da noite, porque é muito assunto, dois romances, né? são Leiam romances. Dalcídio, vocês vão gostar muito, né? Quantos autores maravilhosos da literatura brasileira tem que a gente ainda não conhece, né? Então, essas descobertas que a pesquisa na academia, os estudos literários na academia vão trazendo também, dando destaque, né, para o leitor de romance brasileiro. Muito bom, Flávio, brigadíssima, viu, pela sua participação aqui, aí o último fôlego do semestre, um ano muito difícil, e Ainda, né? você ainda com força para estar aqui compartilhando essa pesquisa maravilhosa que eu tive o prazer de acompanhar tão de perto. Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que acompanhou até agora. Desculpa a gente ter extrapolado um pouquinho aí o tempo, mas eu acho que valeu a pena. Um beijo grande para todos. Obrigada, Ademir, pelo Obrigado, apoio Ademir. Obrigado, aqui. professora. Obrigado a Te todos que passo a puderam palavra, participar. Flávio, para uma boa noite para o pessoal. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a todos, agradecer a oportunidade, né? De mais uma vez, né? Eu lembro que na defesa é tão rápido, né? Que a gente não tem tempo de falar. E aí é só nos eventos que a gente vai ter que apresentar recortes do nosso. Essa semana eu tenho dois eventos ainda que eu vou apresentar o Dalcídio, né? E focar um pouco nisso. E
E aí essa oportunidade de estar pelo menos mais de meia hora falando especificamente dos dois, né? E que eu agradeço mesmo a presença de vocês, né? Espero ter chegado um pouco ao contento do que vocês esperavam no minicurso e me coloco à disposição. Na semana que vem vou estar aí na mostra, aí não, né? Vou estar aqui, mas online, na mostra também, lá no painel dos doutorandos, né? E agradeço a todo mundo. Obrigado, professora, obrigado, Ademir, e a todo mundo aí. Muito obrigado e boa noite. Obrigada. Estaremos juntos semana que vem na mostra, dia 30 e dia 1. Tá bom? É verdade. Quem ainda não se inscreveu, ainda tem tempo, né, Ademir, para fazer inscrição de ouvinte? A inscrição ela vai até a véspera, né? Então, quem ainda não se inscreveu, as inscrições estão abertas. Eu acabei de Você colocou o link? Sim, coloquei agora há pouco o link para se inscrever, né, como ouvinte. Mas é isso, então, obrigado a todos, Tchau, professor, gente. e Tchau, até o Beth. próximo encontro, Tchau, que Terezinha. será na Tchau, próxima semana. queridos. Até a semana. Bom descanso. Beijo. Também beijo, professora. Tchau, tchau. Beijo.